Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Daniel Bernardes e você vai nos encontrar ali no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Coloca lá, Cristão se liga aí. Após algum tempo parado, com a direção de Deus, vamos voltar de novo a fazer esses devocionais, a fazer esses vídeos e agora com um formato um pouco diferente, um formato de estudo, beleza? Então, a gente vai usar a palavra de Deus e desde já eu quero te dar um conselho, quero te dar uma orientação. Sempre que você for acompanhar um pregador, o líder da sua igreja, um líder religioso que você acompanha, que for falar da palavra de Deus, eu te aconselho a primeira coisa a você fazer, pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, então eu te falo agora, dá um pause aí, corre lá, pega a sua Bíblia, para você poder acompanhar na sua Bíblia se o que eu vou falar, se que o líder religioso que você está acompanhando, o pregador que você está acompanhando, se o que ele está falando realmente está na palavra de Deus. Como diz o ditado, falar bem até papagaio fala. Mas e aí, o que a pessoa está dizendo realmente está na Bíblia? Então eu te dou um conselho, pega a sua Bíblia. E se eu começar a falar alguma coisa aqui que você vai, não, isso aí não está na Bíblia. Então, cancela o vídeo e sai fora. Porque se eu não estiver falando da palavra de Deus, você pode cancelar aí e sair fora. Beleza? Então, pega a sua Bíblia e vamos lá. O tema que eu vou falar hoje é um tema assim, um pouco complexo. Se for, dependendo do ângulo que você for olhar, é um tema um pouco complexo. As testemunhas de Jeová e a transfusão de sangue. Vocês vão ver que eu vou estar olhando para baixo, porque vocês podem ver que eu estou com um estudo. Eu fiz um estudo, eu preparei esse estudo aqui há alguns dias, lendo, orando, pedindo a direção de Deus. E Deus colocou no meu coração, e eu fui fazendo e falando com Deus, pegando a direção de Deus e está aqui. Então, as testemunhas de Jeová e a transfusão de sangue. Então não reparem se eu ficar olhando aqui para baixo, porque eu vou estar acompanhando que eu fiz aqui uma ideia para seguir, uns passos para seguir, para a gente buscar um entendimento claro, usando a palavra de Deus, para que realmente a gente entenda dentro da palavra de Deus, belezinha? Dentro da Bíblia. Então tá, esse é um assunto que a maioria das pessoas são totalmente contra, por motivos pessoais, por fé, por amor, porque eles falam, eu nunca vou deixar o meu filho morrer por falta de sangue. Eu dou o meu coração, se quiser, eu dou minha vida, eu dou tudo. Então, se por falta de sangue, nunca. Eu não vou deixar ninguém morrer por falta de sangue. Mas essas testemunhas de Jeová são totalmente contra o sangue. Eles não fazem uso nenhum de sangue. E já vamos corrigir algumas coisas que as pessoas falam sem saber. As testemunhas de Jeová não amam seus filhos, deixam morrer. Não é que eles deixam morrer, eles não usam o sangue, mas eles têm tratamento auxiliar ao sangue, que não usam o sangue. Então eles têm hospitais, têm médicos, têm todo um aparato preparado para que eles sejam atendidos e que seus filhos não morram, que as pessoas não morram quando vão fazer uma cirurgia, tipo uma cirurgia de peito aberto, em que se perde muito sangue. Eles têm medicamentos que auxiliam o tratamento sem sangue. Então, até se você for pesquisar sobre isso no Google, você vai ver que tem muitos médicos que orientam esse tratamento sem sangue. Então, não é que eles deixam morrer, não é que eles não amam, eles amam sim, com certeza, mas eles não aceitam o sangue. Um exemplo, se eles estiver, por exemplo, viajando para uma cidade do interior e lá não tiver esses hospitais preparados, não tiver um médico preparado para isso, para atender sem sangue, eles não tomam. É tão sério para eles essa posição que eles vivem, essa posição religiosa, essa decisão de vida, que eles carregam um documento registrado em cartório, manifestam ali a sua decisão de se abster completamente de sangue, de não tomar o sangue. Então é algo assim, que se alguém colocar um sangue no testemunho de Jeová, mesmo inconsciente, ele vai estar infringindo uma lei que eles registrou no cartório, um direito dele de recusar. Então, para eles é algo muito sério. Tá. Mas e aí? Eles dizem que é bíblico, mas será que isso está na Bíblia? Será que realmente é bíblico isso que eles falam, ou é uma doutrina de homens? Nesse estudo, vamos entender claramente, vamos ver os versículos que eles usam para refutar o sangue e vamos ver o que Deus tem para nos falar através da sua palavra. Primeiramente, o livro que eles usam, e é o primeiro versículo da Bíblia que fala sobre sangue, sobre carne animal, é Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4. Pega a sua Bíblia aí, como eu falei, que a gente vai usar a palavra de Deus. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 9,
versículo 3 e 4. Aqui Deus falando a Noé, pós-dilúvio. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Olha o que diz no 4. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Então Deus permitiu, no versículo 3, que da mesma forma que a gente tinha os cereais, que a gente tinha os vegetais por alimento, a gente, a partir daquele momento ali, também podia consumir de animais, mas consumir a carne de animais, mas o sangue não. Ele proibiu e deixou claro, sangue não, sangue é vida. Pouco mais à frente, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, eu não vou ler todos os versículos para não tomar muito tempo, não ficar um vídeo muito longo e chato. No livro de Levítico, capítulo 17, ali Deus passando algumas instruções para Moisés, como devia ofertar, como devia sacrificar os animais, como que o animal deveria ser morto e o que deveria ser feito com sangue. Especificamente ali no versículo 10 ao 14, ele fala mais uma vez sobre a proibição clara e específica de não comer o sangue, como ele já havia dito para Noé. Ele foi para Noé e refalou para Moisés. Um pouco mais à frente, no livro de Deuteronômio, no capítulo 12, especificamente no versículo 16, 23 ao 25, Deus mais uma vez reforça o que eles haviam dito. A proibição total de comer sangue, ele fala até de uma forma assim, compara com água. Então vocês devem jogar o sangue no chão como água, devem jorrar o sangue, ou seja, não use o sangue. Sangue não, a carne usa para o sacrifício, mas o sangue não. Então Deus já tinha uma direção de como usar o sangue durante o sacrifício, e para alimento ele tinha uma direção de o que fazer com o sangue, ou seja, joga fora. Sangue não é alimento. Então essas três passagens que a gente leu aqui agora, no livro de Gênesis, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, são passagens do Antigo Pacto. Ali antes de Jesus vir à terra e dar a sua vida em nosso favor. Vamos ver agora um versículo pós-Jesus. Depois de Jesus Cristo veio, deu sua vida, se entregou ali por nós. Vamos ver um versículo pós-Jesus. Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Eu quero ler esses versículos em três versões diferentes. Essa versão que eu estou aqui comigo é a NVT, Nova Versão Transformadora. Essa versão, vamos ver o que ela fala. Atos, pega a sua Bíblia, acompanha na sua Bíblia, dá uma pausinha se você não é muito bom de endereço, dá uma pausa, acha a Bíblia, volta para o vídeo. Atos 15, versículo 28 e 29 fala assim, ó. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior do que esses poucos requisitos. São 4 requisitos, vamos ver quais são os 4. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar imoralidade sexual. Então, 4. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas e que tudo lhe vá bem. Vamos ver agora também na versão João Ferreira de Almeida. A minha Bíblia João Ferreira de Almeida não está comigo, mas eu digitei ela aqui, está escrito, eu vou ler para vocês. Atos 15, 28 e 29. 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. As 4 coisas. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos há. Agora vamos ver na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia que a Testemunha de Jeová usa, a tradução que a Testemunha de Jeová usa. Vamos ver se é diferente. A Bíblia da Testemunha de Jeová é diferente, as letras é diferente. Vamos ver aqui se realmente é diferente ou não. Fala assim, ó, Atos 15, 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além dessas coisas necessárias, as 4 coisas. Que persistam em se abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações. Então vocês podem ver que as 3 versões falou bem próximo, só a NVT, a Nova Versão Transformadora, que falou sobre animais, sangue ou carne de animais estrangulados.
A João Ferreira de Almeida e a tradução Novo Mundo não falou, mas assim, a ideia dos versículos é exatamente a mesma. Então vamos entender esse momento ali do capítulo 15 de Atos. Se você voltar um pouquinho antes, no capítulo 10 de Atos, você vai ver ali o momento em que Pedro sobe na parte de cima de uma casa para orar, para falar com Deus. Ele tem uma visão, e nessa visão aparece como que um lençol grande, amarrado pelos cantos, com toda sorte de animais impuros, que a lei considerava impura ali. Tinha quadrúpedes, feras, répteis da terra, aves do céu, e uma voz dizia para Pedro: Pedro, levanta e come. Mas Pedro, como conhecedor da lei, porque sabia que a lei proibia que se comesse esses animais, ele refutou: não, Senhor, de modo algum, nunca comi coisa impura. E a voz disse: não torne tu impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E nesse momento, assim que o Espírito falava com Pedro, como nos mostra o versículo 10, o capítulo 10, versículo 19, o Espírito avisa para Pedro que vai vir 3 homens ali, e era para ele descer e ir com eles. E Pedro desce e vai com eles, vai até a cidade de Cesareia. Chega lá, eles vão até a casa de Cornélio, o centurião. Pedro entra ali, como fala o versículo 28, ele fala que não era lícito para ele estar ali, porque ele era um judeu, ele não tinha trato com os gentios, a lei também não permitia que eles tivessem trato um com o outro, e ele estava ali, sob a direção de Deus. Quando ele fala que ele não podia estar ali, ele lembrou da visão: Pedro, não torne tu impuros o que Deus purificou. Aí, após algumas explicações de Pedro sobre essa visão, ele fala sobre Deus não fazer acepção de pessoas, que Deus agradava de toda sorte, de pessoas de todas as nações que temiam fazer o que era justo. Assim que Pedro estava falando com ele sobre Jesus, sobre a visão, sobre as coisas de Deus ali para ele, o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Então, algo que nunca havia antes acontecido, algo inédito. Porque até então, Deus havia falado somente, Jesus aqui na terra havia falado somente com os gentios, só com os judeus. E naquele momento ali, o Espírito Santo desceu também sobre os gentios, algo que era totalmente novo para Pedro. Isso não tinha acontecido antes, nunca antes havia acontecido. Então, pouco mais à frente, no capítulo 15 de Atos, a gente chega naquela situação. No capítulo 15 de Atos, se você ler ali todo o contexto, você vai notar que eles estavam perdidos sobre o que falar para os gentios, o que eles iam ensinar para os gentios. Tinha que circuncidar? Não tinha que circuncidar. Até Paulo ali conta que no capítulo 15, quando ele teve uma contenda com Barnabé, assim, eles estavam perdidos. Tinha que exigir-se que eles cumprissem a lei ou não, mas não cumpre a lei, e aí ficou naquele embate. E aí chegaram na conclusão do versículo 28 e 29, do que dizer aos gentios. Então eles falaram que, lemos lá, então pareceu bem a nós, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus ali, e ao Espírito Santo, que foi guiado por Deus aquela decisão, que eles deviam se abster especificamente dessas 4 coisas. Então vamos ver rapidinho o que foram elas. Mas antes da gente falar sobre essas 4 coisas, vamos atentar a alguns fatos. Observem, presta atenção, vamos navegar junto. Quem estava ali? Os judeus, conhecedor da lei, conhecedor e praticante. Falando com quem? Com os gentios. Um povo que não praticava a lei, mas devido ao convívio já conhecia a lei. Eles não praticavam, os estrangeiros, os gentios não praticavam a lei, só que eles conviveram a vida inteira próximo de judeus. Eles sabiam também o que era a lei, não praticavam, mas sabiam. Então vocês puderam perceber? Eles conheciam a lei, mas não praticavam. Então o que eles ouviram não foi algo novo, não era novidade para eles. Mesmo não praticando, eles conheciam da lei. Então vamos lá. Vamos falar sobre essas 4 admoestações, esses 4 abstervos que os versículos 28 e 29 de Atos 15 nos fala. Atos 15, 28 fala assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Então vamos ver quais são essas 4 coisas necessárias, uma por uma. 29. Que vos abstenhais de coisa sacrificada a ídolos. Era novidade para eles? Não. Por que não? Porque eles conheciam os 10 mandamentos.
Então o primeiro falava especificamente de não ter outro Deus além do Deus verdadeiro. E o segundo condenava todo tipo de ídolos. Então todo tipo de ídolos condenava no segundo mandamento, e o primeiro devia adorar só a Deus. Então ídolos e qualquer coisa sacrificada a ídolos, não, proibido. Então era algo conhecido por eles. No segundo e no terceiro, tinha que abster de quê? Sangue e carne sufocada. Era algo novo para eles? Também não. Porque desde Noé, a gente viu lá, a gente leu na palavra de Deus, na Bíblia, falando que Deus permitia que comesse da carne de animal, mas que o sangue não, o sangue é vida, então deve jogar fora. Então também não era algo novo para eles, foi algo que eles conviveram com aquilo ali, que eles viram, e mostrando mais uma vez a importância que Deus dá ao sangue. Correto? Então, mostrando mais uma vez, Deus falou na antiga aliança, no antigo pacto, e também após Jesus. Após Jesus ter vindo, dado a sua vida por nós, Deus, através do Espírito Santo, falou mais uma vez que não se devia comer carne. Não devia comer sangue, desculpa. Não devia comer sangue. E também não era algo novo para eles. Porque a gente viu, como eu estou falando, a gente observou que a Bíblia por várias vezes ali no Gênesis, Levítico, Deuteronômio, proibiu o consumo de sangue. Devia se jogar fora porque sangue era vida. Mas em Atos 15, 28 e 29 fala sobre abster. Abster, se você for lá no dicionário, o que significa abster? Significa não aceitar, recusar, rejeitar. Tá, mas tá falando de sangue animal. Na versão NVT que a gente leu, fala especificamente sobre sangue animal. Na João Ferreira de Almeida não fala, nem na tradução Novo Mundo também não fala. Mas se aplica ao sangue humano ou ao sangue animal? Calma aí, agora a gente vai voltar e vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a última proibição do abster-vos, o quarto abster-vos. Fornicação. Na tradução, a tradução de fornicação significa luxúria, ou seja, é um sexo com uma pessoa que não é sua esposa ou marido. Só que nesse versículo, a palavra grega que é traduzida ali é porneia. A porneia, essa palavra porneia, a palavra grega porneia, fala sobre todo tipo de moralidade sexual. Então, adultério, prostituição, pornografia, relações homossexuais, então todo tipo de imoralidade sexual é falado como fornicação nesse versículo, porque a palavra grega que foi traduzida é porné e ela se encaixa a tudo. Então, para eles ali era algo conhecido, porque se você olhar ali nos 10 mandamentos, o 7º e o 10º, falava sobre não adulterar, sobre não desejar a mulher do próximo. Então, mostrando que isso também era algo que os judeus e também os gentios estavam familiarizados com isso. Então, também não foi nenhuma novidade para eles. Mas vamos voltar naquela observação que a gente fez. Então, nesse pequeno estudo que a gente fez aqui dentro da Bíblia, nós estamos vendo, lendo e observando estamos lendo o que a Bíblia está falando. Eu não estou falando, eu acho, não. A gente está falando o que está na palavra de Deus, na Bíblia. Então, voltando lá, abster-vos do sangue. Isso se aplica à transfusão de sangue? Nos versículos que lemos, sempre falou de sangue animal, nunca de sangue humano. Nem um versículo, nem um Levítico, nem Gênesis, Deuteronômio, nem toda a Bíblia fala sobre transfusão de sangue. Mas Atos 15, 28 e 29 fala sobre abster-vos, e algumas traduções não falam. Tipo, a NVT falou, mas a tradução João Ferreira de Almeida e a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová não falam sobre sangue animal. Então, esse abster-vos é especificamente todo tipo de sangue ou só sangue animal? Vamos entender a palavra de Deus, o que Deus diz sobre isso. Vamos entender, vamos deixar a palavra de Deus nos responder. 1 João 4,8. Eu vou abrir esse versículo aqui, os outros vou parafrasear para o vídeo não ficar muito longo, senão fica tedioso, não fica chato, e não pode ser cansativo. 1 João 4,8 fala sobre o que é Deus. Fala assim, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Então vamos falar sobre amor. E Marcos 12, 30 e 31 fala assim,
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o entendimento, e de todas as suas forças. 31. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que esse. Então, são os dois mandamentos. Então, mais uma vez, a gente notou que os mandamentos são amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amor. João 13:34, acompanhe na sua Bíblia. Só estou parafraseando porque para ficar mais rápido, não ficar muito longo. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Então Jesus aqui está trazendo a responsabilidade para cima dele, ó. Ama como eu amei. É isso. Então, para finalizar esses versículos que a gente leu, esse eu faço questão de ler na palavra de Deus, na Bíblia. João, abre sua Bíblia aí. Aqui que vai responder o tema dessa mensagem, o tema dessa palavra. Aqui que vai nos responder, ó. João, capítulo 15, versículo 12 e 13. João 15, 12 e 13. O que o apóstolo João, o que Jesus nos falou aqui no livro de João? Ó. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Na versão João Ferreira de Almeida fala assim, ó: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Foi o que Jesus Cristo fez. Então, ame como eu amei, dei a minha vida em favor dos meus amigos. Então, Jesus chama a responsabilidade mais uma vez para cima dele e diz: ame como eu amei. Então, dar a própria vida em favor dos seus amigos. Então, eu volto lá. Por que o sangue é sagrado para Deus? Porque ele é a vida. A nossa vida está no sangue. Um corpo sem sangue é sem vida. Então a nossa vida está no sangue, correto? Então não é isso que a gente viu em todo esse capítulo, em toda essa leitura que a gente fez. E Jesus deixa claro mais uma vez aqui no versículo 13. Vamos ler de novo, ó. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos amigos. Ninguém tem amor maior do que essa pessoa, do que eu, que dei a minha própria vida, o meu sangue, em favor dos meus amigos. Então, em Atos 15, 28 e 29, fala sobre transfusão de sangue. Então, vamos entender isso aqui, vamos deixar isso bem claro. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Foi o que Jesus Cristo fez, deu o seu sangue por nós, a sua vida por nós. Sangue é vida. Então, o amor maior, o maior amor, alguém que dá a vida pelos seus amigos. E o sangue é vida, e foi o que Jesus deu por nós. Nos deu a sua vida, o seu sangue. E ele falou que esse é o auge do amor. Ninguém tem amor maior do que esse, que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, vamos lá ao tema. Como que foi o tema da nossa palavra? A testemunha de Jeová e a transfusão de sangue. Então, a forma que a testemunha de Jeová aplica Atos 15, 28 e 29 se refere à transfusão de sangue? Não, não mesmo. Porque o próprio Jesus disse que não. Ele falou que não. Dá a vida em favor dos seus amigos. O que é a nossa vida? É o nosso sangue. Sangue é vida. Então ninguém tem amor maior que esse do que alguém que dá o seu sangue em favor dos seus amigos, dá a sua vida pelos seus amigos. E onde está a nossa vida? No sangue. Então Jesus chamou a responsabilidade para cima dele e disse que nós devíamos amar como ele amou, que o auge do amor era dar a sua vida por outra vida. E o que é a sua vida? O que é a nossa vida? É o nosso sangue. Então, de acordo com o que vimos aqui, podemos observar que a doutrinação que as testemunhas de Jeová fazem é carnal, é humana. Foi concepção de humanos que entendeu daquela forma e aplicou. Só que o próprio Jesus Cristo respondeu e deixou claro que o auge do amor seria eu dar a minha vida pelo meu amigo. E a minha vida é meu sangue, então eu dou o sangue pelo meu amigo. Assim como Jesus Cristo deu para nós. Então, se você conhece alguma testemunha de Jeová, você conhece alguém que tem feito estudos bíblicos,
manda esse vídeo para ele, marca a pessoa se for no Instagram, manda o link se for pelo YouTube que você estiver assistindo, e que Deus fale ao coração dessa pessoa. Não estou aqui para falar apostasia, não estou aqui para difamar ninguém, eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Como vocês viram, a gente usou a Bíblia a todo momento. Os versículos que eu não usei a Bíblia, eu te aconselho, se você não fez isso, a acompanhar na sua Bíblia, ver se realmente não. Será que o que ele falou está na Bíblia ou ele está falando da cabeça dele, o que ele acha? Entendeu? Então faz isso, compartilha esse vídeo. Eu creio que esse vídeo vai chegar em muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas, pessoas que têm dúvida, talvez até mesmo algum testemunho de Jeová que é presa nisso. Eu conheço testemunho de Jeová que perdeu o filho por questões de sangue, e assim, é triste, é muito triste mesmo. Reforço o que eu disse no começo, não é que as testemunhas de Jeová não amam, eles amam sim os filhos, eles têm os tratamentos que eles buscam fazer sem sangue, mas se for uma situação em que não tem esse tipo de tratamento, se for um interior, como eu disse, um caso de emergência, dependendo da situação, realmente os filhos morrem. Então que isso não aconteça mais, que essa palavra alcance e que Deus fale ao coração dessas pessoas trazendo libertação, e que eles não vivam mais sob doutrina de homens, que eles vivam guiados pelo doce Espírito Santo de Deus, que abre nossos olhos, que quebranta o nosso coração. Beleza? Então, cristão, se liga aí, compartilha, salva, marca seus amigos, tamo junto. Valeu, galera, até a próxima.